Olá pessoal, essa é uma apresentação que vai demonstrar esse novo padrão para se construir formulários web Xforms. É, Essa apresentação foi elaborada a resultado de um trabalho produzido juntamente com outro aluno, Odemar Gilson Santana, né, para uma disciplina de Programação e Tecnologia para o Web do professor André Santeque. Operações simples como validar um formulário precisa nos formulários HTML de um código JavaScript aqui, ó. Esse código JavaScript é o código resultante para validar que o usuário para certificar que o usuário vai fornecer valores para esses dois campos. Então, quando o usuário clicar em enviar, primeiro vai ser processado no cliente uma validação para depois ser submetido, se passar pela essa validação para um determinado destino ou usuário. Bom, além isso é só um exemplo. Nós temos então aí uma parceria. O formulário HTML, algumas tarefas que são incluídas nele são realizadas através de linguagens de script, como por exemplo JavaScript. Então essa linguagem dá suporte, por exemplo, a apresentar mensagens de erro, verificar campos requeridos, formular, mudar dinamicamente o layout do formulário. Então o HTML começa aí a necessitar de um suporte de outra linguagem, nesse caso uma linguagem imperativa, que tem lá suas desvantagens, como validação, como confiabilidade, a dificuldade de você debugar isso. Mas aí o homem, este ser insaciável, né? Ele, ele queria que os formulários, a gente espera que os formulários possam ser, essas tarefas simples, sejam realizadas de maneira declarativa mesmo. O profissional de design não precisa conhecer JavaScript para poder fazer esse tipo de tarefa simples, né? Nós vamos ver como isso aí foi suplantado por esse novo padrão. Bom, a inicialização dos formulários, outro aspecto nos formulários HTML, ela se dá dentro do próprio componente. Os valores, se eu quero inicializar, por exemplo, determinado engenharia de software com o valor é S, esse valor fica acoplado dentro do meu componente. A minha apresentação está junto com a representação dos meus dados. Isso motivou a comunidade de desenvolvedores a buscarem algo que pudesse separar isso, né? Então, mais uma vez, o homem, esse ser saciável, queria separar esses dois conceitos. O model numa camada diferente da apresentação desses dados. Bom, submeter os dados. Outro aspecto nos formulários HTML é que os dados são submetidos para um único endereço. Ó. O action leva um URI que vai dar nesse recurso cadastro do JSP através do método GET do protocolo HTTP. Acontece que, e se precisasse que esses dados do formulário fossem submetidos não só para um recurso cadastro JSP, mas para outros recursos, como por exemplo o sistema de workflow, um determinado formulário vai interessar tanto ao departamento X como ao departamento Y. Então, uma única submissão pudesse ir para as duas direções. No formulário HTML, isso não só acontece para um único destino. Aí, então entra a nova geração dos formulários web, né, que são formulários que são resultantes de uma especificação que foi elaborada através do grupo The Forms Work Group, que é um grupo de pesquisadores e especialistas em formulários web, criados pela W3C. É um novo padrão. Para esse padrão foi estipulado alguns requisitos. Os requisitos é que eles deveriam usar XML para iniciar os dados e para submeter. Os dados são armazenados dentro de XML e são submetidos nessas estruturas de dados. Bom, deveria ser fácil de submeter para vários usuários. Aquele processo de submeter para um único destino deveria ser suplantado, deveria fornecer para vários destinos, deveria separar os conceitos, ou seja, os dados de um canto, a apresentação do outro. Tarefas simples como validar cálculo, mudar o layout do formulário dinamicamente, mostrar mensagens de erro, essas coisas deveriam estar incluídas na própria linguagem, de maneira que não fosse preciso usar nenhum script para isso, ou seja, fosse feito de maneira declarativa.
E novos controles avançados, né? Dá uma maior expressividade para as aplicações, fornecendo novos controles. E aí resultou na especificação do Xforms. E aí o Xforms, então surgiram várias implementações para essa especificação. Essa especificação, tanto essas implementações, tanto existem tanto para o lado do cliente como para o lado do servidor. Então, os Xforms pode serem eles podem serem processados tanto no meu cliente como no servidor, ou até mesmo em ambos os lugares, tanto no meu cliente quanto no servidor. Algumas das mais utilizadas implementações eu cito aqui, pessoal, mas não quer dizer que são as únicas e muito menos as melhores, só são bastante conhecidas, certo? A gente vai utilizar aqui na apresentação essa implementação para poder processar os nossos formulários. Mozilla Xforms Project, porque uma das dificuldades desse padrão é que ainda não existe esse suporte embutido na grande maioria dos browsers, né? E pode ser baixado aqui esse plugin. Bom, a arquitetura do Xforms, então, ela é composta por esses componentes. O model e o user interface, que são os controles, que são os componentes, a apresentação dos componentes. E o model, ele tem uma instância, cada model leva consigo uma ou várias instâncias de dados. Essas instâncias que são submetidas para quando o usuário clicar no botão de submeter o formulário. Então vamos explicar esse Xform Model agora, né? Bom, é um documento XML válido, né? Ele não é renderizável no sentido de que você não vai conseguir visualizar esse componente. Essa parte deste padrão é só uma estrutura de dados, ele na verdade só representa uma estrutura de dados. E o documento pode conter mais que um módulo. Um único página web, por exemplo, pode conter N módulo, caso seja preciso. O atributo ID identifica cada módulo como único no documento, né? Ele é representado por esse elemento aqui, ó, módulo. Nós vamos exemplificar isso numa aplicação real. Cada módulo leva consigo uma instância, pessoal. Uma instância é onde, de fato, o usuário, quando fornecer as informações, vai estar nessa instância, a instância de um determinado módulo. É um elemento obrigatório em todo módulo tem que ter um dele. Ele delimita essa estrutura dos dados e ele é representado por esse atributo instância. Essa estrutura dos dados que ele vai definir, ela pode ser uma estrutura externa, que é referenciada através desse atributo src. Pode ser um arquivo XML externo representado através desse src. O modelo pode conter quantas instâncias forem necessárias. Um único modelo pode conter N instâncias. Bom, nesse projetozinho, pequeno projeto, nós temos uma aplicação, um formulário, uma aplicação web chamada um projeto Xforms, que é um projeto web. E nele eu tenho 3 arquivos. Um estilo CSS, que é um estilozinho só para darmos uma estilização na nossa página. E nós temos um arquivo XHTML e temos uma estrutura livre. Esse formulário .xhtml aqui é onde está o módulo que eu quero mostrar a vocês. Primeiro detalhe, para utilizar Xforms nós vamos ter que usar uma tecnologia XML chamada namespace, né? Vamos usar o XF para me referir a essa implementação aqui, ó, Xforms. E aí, dentro, onde que é definido o módulo? O módulo é definido dentro do cabeçalho da página, dentro do here. Aqui eu tenho um módulo XF, é o namespace, e o módulo é o nosso elemento. E o ID vai se chamar mlivro, esse meu módulo. Então o ID é mlivro. E aqui é uma instância, eu crio uma instância, xf2.instance, ela tem um ID instance livro e ela aponta para esse arquivo livro.xml. É um arquivo externo que vai conter, que é para conter a estrutura dos nossos dados. Um livro que contém um título, autor, editora, ano, preço, resumo. Essa é a minha estrutura, um documento XML válido, que é referenciado pela minha instância. É aqui, nessa instância, que serão armazenadas as informações quando o usuário fornecer, entrar com os dados. Portanto, aqui eu tenho um módulo. Mas se eu quiser inserir aquela estrutura dentro do meu próprio módulo, posso? Podemos fazer isso, sim.
Portanto, aqui se quiséssemos, poderíamos criar uma nova instância dentro do próprio módulo e essa instância chamar de instância livro 2 e colocar aqui dentro a minha estrutura de livro. São duas instâncias idênticas, mas construídas de maneiras diferentes. Claro que a primeira opção aqui você pode reutilizar essa estrutura em outros documentos, né? Mas é mais fácil de você dar manutenção nesse livro PostXML do que sair alterando todo o documento, essa estrutura em todos os documentos que faça uso dela. A minha página por si não tem nada ainda, mas nós vamos preenchê-la depois com os componentes visuais. Se nós pudermos executar essa página, a gente vai ver apenas uma página estilizada assim, e aqui vai ficar os nossos formulários, por enquanto está vazio. Mas o módulo já foi construído, né?